Concurso Sempre. Inteligência em concursos. Veja só, a primeira coisa quando eu falo em recrutamento e seleção, que é um dos processos de recursos humanos, de gestão de pessoas, né, que eu preciso levar em consideração é o seguinte: as pessoas, quem não estuda ou quem não assiste a aula já cai aqui já. Que recrutamento e seleção são dois processos complementares. Recrutamento e seleção não é um único processo. Recrutamento e seleção tratam-se de dois processos onde um complementa o outro, certo? Eu tenho o recrutamento, que vai buscar, que visa angariar pessoas, que visa trazer as pessoas que podem ser do mercado como um todo, pode ser do concorrente, certo? Pode ser da própria organização e busca o quê? Alimentar, o objetivo do processo de recrutamento é alimentar o processo seletivo, ou seja, a seleção. Vou repetir que isso já foi questão de prova. O objetivo do recrutamento é alimentar o processo seletivo. Esse é o objetivo dele, tá? E a ideia, né, teórica é isso aqui, ó, o conjunto de técnicas e procedimentos que busca o quê? Atrair candidatos ou alimentar, como queira, né, potencialmente qualificados e capazes de ocupar cargos dentro da organização. Por que potencialmente, né? Porque eu só vou descobrir se ele é realmente lá na seleção. Mas eu vou fazer uma triagem, vou buscar lá uma quantidade determinada que pode ser que dê certo na organização. Então, como que funciona, gente? Assim, ó, o recrutamento, eles vão divulgar, né? Por isso que tem aqui a foto, divulgar a oferta de vagas no mercado. Vai ser divulgado uma determinada vaga através de diversos meios. Que meios eu posso divulgar, por exemplo, falando de um recrutamento externo? Na internet, no jornal, agências de recursos humanos, não é assim que o pessoal divulga vaga de empresas privadas de uma forma geral? É assim que funciona, né? Então eu vou buscar captar pessoas que tenham interesse e que tenham um perfil adequado à vaga. Agora, o recrutamento, gente, ele tem duas formas de existir. Aqui também já começa, né, a complicar. O recrutamento ele pode ser interno e pode ser externo. O recrutamento tem duas formas, ele pode ser interno, pode ser externo. Recrutamento interno, como diz aqui para nós, atua sobre candidatos que já estão trabalhando na organização. Ou seja, gente, eu tenho lá uma empresa que tem diversos níveis hierárquicos. O que são níveis hierárquicos? Eu tenho aqui, ó, vamos colocar um organograma funcional para que a gente possa entender. Simples para que vocês possam entender aqui, tá? Isso aqui é o quê? É um organograma, ou seja, a representação gráfica dos cargos, das funções que eu tenho na minha empresa. Então, vamos dizer que eu tenho aqui, ó, o diretor, eu tenho aqui o gerente de marketing, o gerente, sei lá, de finanças, aqui eu tenho analista e analista. Isso aqui é um o quê? Um organograma, certo? Nesse organograma, eu tenho os chamados níveis hierárquicos. Neste caso aqui, ó, eu tenho 3 níveis hierárquicos. Eu tenho a direção, a gerência e os analistas. São 3 níveis hierárquicos distintos aqui, onde cada um tem as suas responsabilidades e competências, certo? Então a ideia, por exemplo, aqui, né? Eu tenho lá um analista que, aqui, ó, o gerente financeiro saiu, foi demitido, ou buscou outra oportunidade. Eu posso abrir um recrutamento interno e esses 2 caras aqui, se eles tiverem o perfil esperado, a competência, a formação, as habilidades esperadas, eles se candidatarem para assumir essa vaga aqui. Isso é um recrutamento interno, ou seja, um RI, também como é chamado, ok? Pode ser um cara aqui do outro departamento assumir aquela vaga? Sim ou não? Pode, desde que ele tenha as competências, as habilidades esperadas. Pode, né? Não tem problema nenhum, ok? A ideia, olha aqui, ó, promover atividades mais motivadoras ou complexas dentro da mesma área da atividade da pessoa. Por quê? Porque é devido ao conhecimento. Agora, gente, muito cuidado com o seguinte, as bancas gostam de fazer pegadinha. Promoção é diferente de transferência. Muito cuidado com isso. Transferência
mesmo nível hierárquico com responsabilidades ou atividades distintas. Transferência. Sou transferido daqui para cá e assim por diante. Promoção é quando existe mudança de nível hierárquico, certo? Fui promovido significa o quê? Que eu fui para um nível hierárquico que tem mais responsabilidades, certo? Eu estava aqui, eu fui de analista, fui para gerente, ou de assistente, fui para analista, e assim por diante. Aí eu fui promovido. Agora, se eu mudei, estou no mesmo nível hierárquico, mas mudei de departamento, ou tenho responsabilidades diferentes, porém do mesmo nível de responsabilidade, foi o que aconteceu? Uma transferência. Olha lá, ó, promoções, eu tenho maior nível, não é nível, maior nível, ou transferências quando eu tenho o mesmo nível hierárquico, certo? Tudo ficou claro isso aqui, gente? Muito bem. Aí eu tenho, além do recrutamento interno, eu tenho o recrutamento externo. Bom, se no recrutamento interno funciona quando eu vou o quê? Tentar buscar pessoas dentro da minha própria organização para ocupar um determinado cargo que eu tenho, logo o recrutamento externo é quando eu vou aonde, gente? No mercado, né? E aí é aquele exemplo que nós mencionamos anteriormente. O recrutamento externo ele pode acontecer com contratações do próprio segmento da organização, ou seja, de concorrentes, pode acontecer de pessoas que estejam desempregadas ou até mesmo de pessoas que estejam em outro segmento, mas que tenham as competências, tenham as habilidades que aquele cargo exige. Vou buscar no mercado como um todo, ok? Olha lá. Aí, gente, é importante o seguinte, assim, né? Hoje a gente tem uma realidade no país que existem, é chamada assim, né? Que a oferta em muitos níveis hierárquicos está maior do que a procura. Essa diferença já foi maior, mas ainda existe. O que significa isso? Existem muitos cargos em determinadas especialidades, estou falando do ambiente privado, né? E que você não consegue suprir determinadas vagas, do tipo assim, um vendedor técnico, né? A gente vai falar sobre os tipos de vendedores posteriormente, mas um vendedor técnico que tem lá, que tem uma formação específica, tem que entender de determinada situação, mas que tem que ter lá determinadas habilidades comerciais também, e eu não consigo suprir aquilo, certo? Então as organizações como todos, o pessoal de recursos humanos ou de staff, cuidado com esse nome, anotem lá, staff, como as bancas costumam pedir. O que seria o staff? Seria esse suporte da gestão de pessoas, recursos humanos, que dá junto ao departamento solicitante da vaga. Então, por exemplo, lá, o gerente de vendas fala assim, eu preciso de mais um vendedor. Quem é o responsável pela contratação? Quem é que vai determinar a contratação? O gerente de vendas, vamos falar sobre isso. Mas eu tenho o pessoal do staff, ou seja, de suporte do RH, que vai dar todas as orientações, que vai acompanhar, que vai auxiliar no recrutamento, vai orientar nas entrevistas e assim por diante. Pessoal de staff. E aí, gente, a ideia é que esses processos de recrutamento, que eles, para determinadas vagas, eles estejam sempre abertos, deve ser uma atividade contínua e permanente. Por quê? Justamente devido a essa dificuldade que existe de contratar profissionais específicos. Então funciona assim, se eu tenho tanta dificuldade para contratar um cara de determinada área, se aparecer alguém lá, por mais que eu não tenha vaga aqui, às vezes é melhor eu segurar esse cara, por quê? Porque tem lá uma rotatividade muito grande. Aliás, o departamento comercial muitas vezes tem essa característica, a característica de alta rotatividade. É um termo que aparece bastante em prova também. O que significa isso? Ninguém para na empresa. A alta rotatividade é se as pessoas entram e saem da empresa com uma velocidade muito grande. Isso é um problema de contratação. Pense você, enquanto líder, ou enquanto gerente de departamento, você estabelece um planejamento, você gasta tempo, gasta dinheiro recrutando, depois vai selecionar, que a gente vai ver, e aí treinar a pessoa e a pessoa sai. Aí você tem que começar tudo de novo, né? E vai tempo, você pode estar perdendo dinheiro, está perdendo o investimento em outras coisas. Isso, né, esse processo, então, é um processo de abertura, a permanência disso é bastante importante justamente para que não exista essa dificuldade de ficar sem o profissional adequado. Isso também não pode acontecer. Como é que eu vou ficar, por exemplo, sem um profissional que é fundamental dentro do processo da minha empresa? Não posso dar esse luxo. Então, a ideia é que permaneça, se eu sei que tem essa dificuldade, que eu deixo isso sempre aberto, esse processo aberto, para que, se pintar um profissional adequado, né, eu consiga absorvê-lo mesmo sem a vaga aberta, ok?
Bom, então, como eu disse para vocês, olha lá, né, a ideia, o objetivo do recrutamento, atrair, divulgar, abastecer o processo seletivo, né? E agora vamos falar um pouquinho do processo de seleção, processo seletivo. O grande objetivo desse processo é justamente o quê? Escolher ou classificar os candidatos mais adequados que foram trazidos pelo recrutamento. Então a empresa divulgou, do tipo lá no jornal, né, no jornal de domingo, no caderno de emprego, que tem lá determinada vaga. O que acontece? É interessado em enviar currículo para o e-mail tal, né? Não funciona assim? Muito bem. Aí chega na segunda-feira, o responsável lá do staff desse processo seletivo vai abrir. Tem lá 5.000 e-mails, 5.000 currículos diferentes, 5.000 pessoas interessadas naquela vaga diferente. Alimentei o meu processo seletivo. O que eu vou ter que fazer aqui agora? Eu vou ter que o quê? Aqui analisar para escolher o mais adequado conforme o perfil que eu quero para aquela vaga. Então, por exemplo, dentro do departamento comercial, gente, né? Eu posso ter lá um vendedor, preciso de um vendedor que seja mais ousado, um cara que tem uma proatividade muito grande, realmente muita iniciativa, ou não, eu posso, por exemplo, buscar um profissional de vendas técnica, que não é tão ousado, que é um vendedor mais conservador, mas que ele tem um conhecimento específico daquele nicho, daquele mercado que ele vai atuar. Ou ainda, eu quero um vendedor sem vícios, um cara novo no mercado, ou quero um cara com grande experiência para que ele possa trazer uma carteira de clientes, ou seja, um grupo de clientes que já são dele para a minha instituição. Esse tipo de análise, né, vai ser determinada quando eu vou abrir a vaga. E eu, enquanto responsável pela vaga, passo todas essas informações para quem? Para o responsável do staff, para que ele possa direcionar as ações e selecionar o melhor de acordo com aquilo que eu estou buscando, que a minha organização está buscando, certo? Olha lá, uma espécie de filtro na busca de pessoas encontradas pelo recrutamento, com determinado perfil para a organização. Então lá, como eu dei o exemplo desses 5.000, eu vou começar a fazer uma prévia seleção, uma triagem, chego lá no número razoável, desses 500 eu começo a aplicar teste, assim por diante, até que chegue no número de vagas que eu busco. 1, 2, 3, 10 que eu busco. Pergunta de prova. O fato de eu ter um processo de recrutamento e um processo de seleção aberto significa que eu vou conseguir o profissional que eu estou buscando? Não necessariamente, né? Às vezes eu posso, já acontece muitas vezes, a conclusão do processo seletivo é o quê? Não encontrei uma pessoa com perfil adequado, certo? E aí eu tenho duas decisões a tomar. Ou eu abro um novo processo seletivo, ou eu flexibilizo as minhas exigências, as minhas determinações, para que eu possa buscar alguém próximo do que eu quero. Eu vou ter que, enquanto organização, decidir isso aí, certo? Muito bem. E a informação, gente, veja só, né? O que justifica o processo seletivo, atenção, estou falando do processo seletivo, são as diferenças entre as pessoas. Se nós fôssemos iguais, concorda comigo que não teria justificativa, não teria sentido existir um processo seletivo? Se as pessoas fossem com todos de perfil de vendas, o primeiro que aparecesse podia ser por velocidade, né? O primeiro interessado é o contratado. Tá todo mundo igual, mas não funciona assim, né? As pessoas, todos nós somos diferentes, cada um tem as suas competências, as suas habilidades, as suas limitações e assim por diante. E aí, quando eu não sou escolhido, né, para determinado cargo, não significa que eu não sou bom, mas significa o quê? Que eu não tenho as habilidades ou as competências necessárias para aquele cargo determinado, né? O que seria o processo seletivo no caso aí dos serviços públicos, gente? O concurso, né? O concurso é um processo de seleção, que através de provas, de tipos de provas, vai o quê? Vai escolher os candidatos com o perfil que ele espera. Isso cada vez tem sido aplicado mais, né? As organizações, se a gente pega, aliás, né, uma dica, muitos concurseiros esquecem na hora de analisar, de estudar o edital, de ver as atividades, as funções que vão executar naquela vaga. E muitas questões de prova aparecem vinculadas ao que você vai executar, entende? Então, por exemplo, né, o escriturário ele vai, sei lá, né, ele vai fazer venda de produto do banco. Estou dando um exemplo hipotético aqui. Então, a probabilidade de ter questionamentos, questões na prova
desse tipo de ação é muito grande. Por quê? Porque a banca, atrelada à instituição, eles querem profissionais que saibam como agir de acordo com os conceitos, com os valores deles. Então, fica uma dica importante para vocês. Se não leram ainda aí as aptidões do último edital, vale a pena essa leitura aí no que diz respeito ao processo público. No processo, né, privado, no que diz respeito à seleção de uma forma geral, de fato, né, se não fossem as diferenças, realmente não seria necessário a existência do processo seletivo. Por quê? Porque cada pessoa tem suas características, suas aptidões e seus perfis. E aí a variabilidade das pessoas, ela pode ser no aspecto físico ou no aspecto psicológico, né? Por exemplo, assim, gente, tem uma indústria de gás, de distribuidora de gás, tá? E aí eu quero contratar um auxiliar, um cara para me ajudar. Eu preciso de uma pessoa que vá carregar e descarregar todo dia o caminhão de gás, 10 a 15 vezes por dia. Aí eu contrato um cara magrinho, fraquinho. Vai resolver ou não? Não. Ele não vai durar muito tempo ali, né? Ou ainda, né, contrato uma pessoa para fazer negociação de reclamações da minha empresa e contrato um cara com gênio extremamente forte, sem paciência alguma. Quanto tempo ele vai durar? Pouco tempo, né? Isso se não estrangular alguém lá, né? Não é isso? Por quê? Porque não é o perfil. Então, agora sim, gente, quem é que determina o tipo de vendedor que eu quero? Quem é que determina o perfil desse cara? É o staff ou é o gerente de vendas? É o gerente de vendas que é o cara que vai dar as diretrizes, tá? É claro que algumas organizações isso já tem pronto, né? Já tem lá o que a gente chama de descrição do cargo, análise do cargo pronto. Mas na maioria dos casos, passa lá. Isso pode ser representado por um simples e-mail, né? Manda e-mail lá, por favor, né? Estabelecer início de contratação de um profissional assim. Daí o RH faz o quê? Manda uma fichinha com as características, que é isso, que é aquilo, daí você vai preencher de acordo com essas características. Se o cara tem que ter um perfil assim, assado, se tem, às vezes fala assim, o físico dele, ele precisa de ter altura mínima, mas não, então não importa, independente. O Pedro também não importa. Agora, em outros casos, não, é importante, preciso disso, preciso daquilo. Então, vou estabelecer essas diretrizes e vou, de acordo com os interessados, selecionar o mais adequado, ou mais próximo daquilo que a minha organização busca, certo? Olha lá uma questão pra gente, ó. É correto afirmar que o recrutamento externo é vantajoso por ser um processo A. Rápido e econômico para a empresa. B. Que traz funcionários com outras experiências para a empresa. C. Que exige potencial de crescimento dos colaboradores que já fazem parte do quadro da empresa. Ou D. Que provoca competição sadia entre os colaboradores da empresa. Qual a resposta? Travou, Winchester? Vamos de novo. Veja lá, ó. Ele quer a correta do recrutamento externo, RE, tá? O RE, ele é rápido e econômico para a empresa? Não. Ele até pode ser, mas concorda comigo que um RI, um recrutamento interno, vai ser mais rápido? Vai ser mais econômico? Por quê? Porque eu vou poder recrutar através dos meios internos, que o custo é menor, o processo vai ser mais acelerado, porque eu já conheço as aptidões e o perfil daquele profissional, ele já está ali dentro comigo. Então, isso aqui é característica o quê? Do RI, recrutamento interno. Não pode ser essa a resposta. Recrutamento externo, vantagem. Correto afirmar. Letra B. Que traz funcionários com outras experiências para a empresa? Tudo bem, mas ele está falando aqui, ó, vantajoso. É correto afirmar que o recrutamento externo é vantajoso por ser um processo que traz funcionários com outras experiências para a empresa? Outras experiências, não está dizendo se é boa ou se é má. Traz ou não traz? Traz, né? Aparentemente essa aqui, mas vamos analisar a C e a D. C, que exige potencial de crescimento dos colaboradores que já fazem parte do quadro da empresa? Não. RI. Não pode ser C, então. D. Recrutamento externo, vantagem que provoca competição sadia entre os colaboradores da empresa? Isso também é RI, né? Ele quer o RE, portanto, resposta, letra B de bola. Professor, mas assim, é claro que é para prova. Se você for analisar o dia a dia, como funciona, aquela última questão, ela pode ser. A última afirmativa? É, porque às vezes você pensa assim, poxa vida, eu não fui
acaba gerando um conflito, você diz. Entendi. Não conflito, mas pode gerar até um estímulo para a pessoa para pensar. Eu deveria então ter trabalhado mais. Pode ser. Entendi o que você quer dizer. Na prática pode isso acontecer. Mas aqui para a teoria ele quer objetivamente, né, uma característica de um e de outro. Resposta B, você entendeu por que a resposta B ou não ficou na dúvida ainda? Eu entendi só a questão da vantagem, né? Porque nem sempre um funcionário com outras experiências, porque normalmente tem empresas que não querem. Entendi. Que é o cara que acabou de sair da faculdade para ela formatar o funcionário do jeito que ela quer. Mas você concorda, é que assim, o entendimento dessa experiência, o fato de eu não ter experiência também significa que a minha experiência é diferente dos demais. Tá entendendo? Por mais que seja na faculdade, que eu seja cru, nunca trabalhei na vida. Então a forma como eu vou ver aquela função vai ser diferente da quem já está ali com o vício, do dia a dia, da rotina, digamos assim, tá? Então é por isso. Agora, mesmo acho que por mais que eu ficasse na dúvida, como você questionou, por eliminação a gente ficava em B, né? Por eliminação ficava em D, né? O que é importante que eu entenda aqui, gente? Os benefícios e os malefícios que cada um tem, né? Então, assim, não significa que um é melhor ou pior que o outro, depende do meu objetivo. O recrutamento interno, ele é mais barato? Ele é mais rápido? Mas desde que eu tenha uma pessoa com o perfil adequado, né? Se eu não tiver, do que vai resolver? Aí o que vai acontecer? Eu vou ter que abrir um RI, fechar um RI e abrir um RE, que é o processo correto, seria, digamos assim, né? Vejo se internamente eu tenho, se não tiver, aí que eu vou buscar no mercado. Olha lá. 2. O recrutamento interno visa ao preenchimento das vagas da empresa por meio de promoção ou transferência dos próprios funcionários. Até aqui ok, né? Informativo, lembra lá, mesmo nível transferência, nível diferente. Promoção. Qual a desvantagem decorrente da escolha desse processo pela empresa? Então ele quer a desvantagem do RI, recrutamento interno. Isso aqui, essa questão, se eu não me engano, é Sesgran Rio, acho que esqueci de colocar ali. Outra característica de Sesgran Rio, textos extensos, né? Normalmente a Sesgran Rio tem texto extenso. Então ele quer lá, recrutamento interno, desvantagem. É isso que eu preciso memorizar. Vamos lá. O recrutamento interno, ele é um processo que induz aos colaboradores a padrões de comportamentos exclusivos de uma mesma cultura organizacional. Eu estou dentro da empresa. O fato de eu estar estabelecido ali, isso estabelece padrões de comportamento exclusivo de uma mesma cultura? Sim ou não? Isso é uma desvantagem? Não. Deixamos em stand-by, certo? Vamos ver as outras primeiro. Olha lá. B. O RI ele é um processo oneroso para a empresa? É uma desvantagem dele? Não. C. Ele é um processo longo e demorado em relação ao externo? Não. Também não, né? D de dado, o RI é um processo que não aumenta o nível motivacional dos colaboradores da empresa? Também não, né? Ele tende o quê? A estimular, porque as pessoas vão querer buscar aquela vaga. Então a resposta fica o quê? A letra A, né? É um processo que induz os colaboradores a padrões de comportamento exclusivo de uma mesma cultura organizacional. Isto pode ser uma desvantagem, sim. Por quê? Justamente pelo aquilo que nós mencionamos agora há pouco, pela rotina, pelo dia a dia, pelos vícios já adquiridos. Ou seja, eu já estou imerso naquela cultura organizacional, eu já sei exatamente como funciona, tanto do aspecto positivo quanto negativo. Isso, exato, daí acaba por limitar diferentes formas de analisar, mudanças de processo e assim por diante. Beleza? Alguma dúvida aqui? Tranquilo, né? Com uma base de informação que a gente consegue responder. Bom, continuando aqui, falando sobre o processo seletivo ainda. Eu tenho duas justificativas para estabelecer um processo de seleção. Atenção, eu não estou falando de recrutamento, eu estou falando de seleção. A justificativa é um cargo que eu tenho que preencher ou uma competência que eu tenho que preencher. Cargo ou competência. Por exemplo, assim, eu tenho lá uma empresa, eu tenho uma equipe de 10 vendedores, tá? 2 pediram demissão. Eu abri um novo processo seletivo para contratar 2 caras. Eu preciso preencher o que nesse caso? O cargo ou a competência? O cargo, porque já existe. Saíram 2 peças, eu preciso o quê? Trazer 2 novas peças para
ocupar aquelas vagas que já existem. Agora, às vezes, gente, o que acontece? Às vezes, por exemplo, a empresa lança um novo produto ou lança uma nova forma, um novo software, qualquer coisa. E aí eu preciso de pessoas que tenham esse conhecimento para suprir uma necessidade da empresa. Ou seja, eu preciso de alguém que tenha uma competência específica para suprir aquela necessidade. Nesse caso aqui, o cargo ainda não existe. Mas se eu não contratar esse cara, o processo vai acabar. Tipo assim, ó, lançou um produto novo, é um produto extremamente técnico. Eu não tenho vendedor técnico na minha equipe. Eu tenho vendedores missionários, outros tipos de vendedores. Eu vou precisar contratar um vendedor técnico com urgência, que conheça daquele produto, buscar no mercado, no concorrente, porque senão eu vou perder venda, vou perder negócios. Preciso de uma competência específica, certo? Então lembre-se dessas duas justificativas aqui. E aí, ó, a seleção ela pode acontecer como um processo de comparação ou como um processo de decisão e escolha, tá? Como processo de comparação é quando eu faço o quê? Por óbvio, comparo, né? Eu vou comparar o quê? Os requisitos do cargo, as características do cargo, quem é que manda mesmo? As características? O staff? Não, o gestor, né, de vendas, com o perfil e características do candidato. Então, assim, né, ó, eu tenho aqui o Zezinho, que tem lá o perfil XYZ, né, as características e as habilidades e conhecimentos dele, certo? E tenho aqui o que o cargo pede para mim. Eu vou comparar para ver o quê? Se ele é apto para assumir aquele cargo. Esse é um processo de comparação. Agora, quando eu tenho mais de um candidato para comparar, certo? Ou seja, eu tenho lá um processo seletivo que envolve mais de um candidato, eu tenho que estabelecer um processo de decisão e escolha, ok? Eu vou fazer essa comparação, certo? Só que eu preciso, dentro dessa comparação, decidir qual é o candidato mais adequado. E aí que fica importante, é fundamental, por isso que eu disse para vocês lá no começo que o papel do líder na decisão, entre a dúvida entre um e outro, também é fundamental. Ora, gente, vamos pensar um pouquinho, né? Vocês, enquanto gerente de uma determinada empresa, ficou na dúvida, ela tem dois candidatos que se adequam ao perfil, têm os pré-requisitos necessários para assumir aquela vaga de vendedor, certo? Vocês vão lá fazendo um processo de entrevista ou outros processos estabelecidos, vão conversar e ninguém melhor do que vocês enquanto responsável pelo departamento, ninguém melhor do que vocês enquanto os líderes dessas pessoas para decidir qual é a melhor opção dentre elas para trabalhar com vocês no dia a dia. Concordam comigo? Sim ou não? Então por isso que eu digo, né? Aqui, ó, o líder ou gestor solicitante da vaga deve o quê? Participar do processo decisório, certo? E a decisão é dele. Veja, o staff, ele continua o quê? Participando do processo, ele vai continuar dando suporte ao processo, mas a responsabilidade, repito, é do líder, certo? Aqui dentro do processo de decisão e escolha, então, eu vou fazer a análise e vou precisar o quê? Decidir o melhor, né? Ó, solicitante ou líder direto da vaga, que é a função de cada um, do staff ou do solicitante ou o gestor direto. Ó. O solicitante ele vai estabelecer o quê? As diretrizes da vaga, ele vai participar das entrevistas, ele vai escolher o candidato ao final. O staff ou o RH, ele vai fazer o quê? Né? A triagem lá do recrutamento, vai participar das entrevistas, vai estabelecer aquelas técnicas de seleção para ver qual é o melhor, vai orientar o gestor, pode orientar o gestor às entrevistas, testes, bem como o quê? Orientação, apoio na decisão. Mas a decisão é do líder. Beleza, gente? Alguma dúvida até aqui ou não? Muito bem, né? E aí eu tenho os chamados modelos de recrutamento e seleção, tá? Ó, o modelo de colocação, que a gente chama aqui é quando existe um candidato para uma vaga, eu tenho lá uma vaga para vendas e tem um candidato único, normalmente pequenas ou microempresas é isso que acontece. Eu tenho o chamado de modelo de seleção, que é o modelo mais comum, onde eu tenho vários candidatos para uma única vaga, certo? Vou selecionar o melhor, conforme tudo aquilo que nós já mencionamos, mas também pode acontecer o chamado modelo de classificação, onde eu tenho vários candidatos para várias vagas.
sei se vocês já viram, assim, esses cadernos de recrutamento, de jornal, mesmo na internet. Normalmente, quando a organização é nova, acontece isso. Fala assim, multinacional, se estabelecendo na cidade, busca profissionais de diversas áreas, profissionais de diversas formações. Daí elenca algumas lá e coloca, interessados, mande currículo para tal. Já viram isso ou não? Várias vagas ao mesmo tempo. Às vezes, o que acontece? O candidato, ele se candidata à vaga X, mas ele tem perfil da vaga Y, ou o contrário. Então eu preciso fazer o quê? Uma classificação para que eu não perca esses profissionais ou não deixe de absorver profissionais adequados nas funções que eu julgue adequado. Esses são chamados modelos de recrutamento e seleção. Beleza, beleza, beleza? Continuamos então na sequência daí.